Eu tô aqui com um convite mega especial e difícil ao mesmo tempo, né? Em traduzir em palavras o que significa a Escola Sebastião Vicente Ferreira na minha vida, né? Para além de uma escola de educação básica, para mim foi uma escola profissional, né? Foi a escola que acolheu o meu sonho de ser professor, de atuar na educação. É, então, desde quando eu saí da escola como estudante, eu retornei a ela como voluntário, né? Atuando com aulas de reforço, apoiando professoras, e depois com 18 anos eu fui contratado como auxiliar de biblioteca, auxiliar de secretaria, saí da escola para alçar novos voos, né? E retornei depois também para fazer uma pesquisa de mestrado. Então é uma escola que está presente em diversos momentos da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, da minha vida pessoal também. A escola foi inaugurada mais ou menos aí em 1990, né? E eu fui uma das primeiras alunas a estudarem na escola, né? Antigamente a gente falava grupo escolar, a gente não falava escola, né? Então, quando começou a escola, a gente estudava na capela São João Batista. Então a gente não tinha carteira, né? Então a gente se sentava aonde se ajoelha, né? E escrevia nos bancos aonde se assenta. Então assim, era uma época muito difícil, né? Para os alunos que começaram, né? E depois a gente viu o grupo sendo construído, né? Pelo terreno que foi cedido ali, né? Que pertencia ao meu avô, Sebastião. Quando iniciou, né? Não tinha muitos alunos, porque naquela época nem todo mundo estudava, porque às vezes umas pessoas precisavam trabalhar, né, e outras pessoas tinham dificuldade de ir até o local, né, que era longe, né. Então depois, com o tempo, o grupo foi crescendo e os filhos, né, das pessoas que estudaram lá estudavam depois, né, inclusive vocês que estão estudando hoje devem ter pessoas que estudaram, né, da família lá antes. Então foi uma escola muito importante na minha vida. Eu tive grandes professores ali. Nunca desistam de estudar. Estudem. Esse é o futuro de vocês, é o futuro do Brasil. Que alegria estar podendo gravar esse vídeo e falar um pouquinho da minha trajetória e que eu faço parte desses 36 anos da Escola Sebastião Vicente Ferreira. E foi e é ainda uma escola que ainda me guarda muitas lembranças, né? Uma nostalgia total. Lembro que um espaço bem grande, tinha um posto de saúde lado, ainda eu creio que seja assim, onde os ônibus chegavam para ter aula. Então aquele era uma espera, era muito feliz esperar os professores chegar na van, na Kombi, era Kombi antigamente, e era um terreno que foi utilizado pelo meu bisavô, na verdade foi doado para a escola. Então eu tenho muito apreço, muito respeito por essa escola que fez parte de toda a minha trajetória, que acompanhou minha formação desde a educação infantil até o Fundamental 2. Eu lembro que as atividades eram elaboradas com muito carinho, os professores guardo muito no meu coração e aprendi muito a simplicidade, o carinho, a dificuldade daquela época. Então são outras gerações, mas representou muito para minha formação e dá valor em cada momento de estudo. Então, hoje, como eu sou pai e pedagogo, eu prezo muito isso. Então, a minha base foi muito bem construída. Então, uma escola que eu tenho muito carinho e que traz boas lembranças. Uma escola que eu tenho muito orgulho de ter estudado, que eu sempre lembro com boas lembranças, né? Fiz ótimas amizades, muitos aprendizados, né? Foi o início de todo o conhecimento que eu adquiri no decorrer da vida. Porque primeiro eu estudei lá dos 6 anos até o 9º ano mais ou menos, depois fui fazer ensino médio em Lavras, depois formei em medicina na UFLA, hoje tô no hospital agora aqui, dei uma parada para tomar um café, aproveitei para gravar o vídeo. Já em clima de Brasil, né, que hoje é dia de Copa,
Mas, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que trabalha nessa escola, que trabalhou e que trabalha hoje em dia. Vocês foram uma peça fundamental da minha vida para eu estar onde eu estou agora. Até hoje eu lembro com muito carinho do pessoal de lá. Até hoje em dia, quando eu vou na comunidade do Funil, eu passo na frente da escola lá. Eu fico muito feliz de ver ela, de lembrar do período que eu estudei lá. E se eu pudesse resumir a escola em uma palavra, eu resumiria em união. Porque na época que eu estudava lá, éramos todos muito unidos. Alunos, professores, direção. Quando tinha qualquer época comemorativa, a gente se reunia, se unia para decorar a escola. E eu falo que foi muito gratificante ter tido a oportunidade de estudar na Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira, porque para mim foi como se fosse uma escola particular, em que cada professor tinha oportunidade de trabalhar cada aluno de forma assim muito competente. E a escola colaborou muito não só para a minha formação, né, acadêmica, como para minha formação pessoal, né? Colaborou muito para formar o meu caráter como pessoa. Hoje eu sou mãe e se eu pudesse escolher uma escola para colocar a minha filha, seria a Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira, sem dúvidas, porque eu sei da magia que tem nesse lugar, eu sei do quanto que é especial, eu sei do quanto que foi marcante na minha vida. Então, se eu estivesse a oportunidade de colocar a minha filha para estudar nessa escola, sem sombra de dúvidas eu colocaria. Então, é uma escola que eu carrego comigo com muito carinho, com muito orgulho, e ter feito parte, né, ter tido a oportunidade de estudar nessa escola tão especial. E eu estudei na Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira, né, já tem bastante tempo. Comecei aí em 2001, né, eu tinha apenas 6 anos. Né, foi quando eu fiz a educação infantil, fiz a primeira e a segunda série. E graças a essa boa base que eu recebi na escola, né, com bons professores, eu consegui conquistar uma bolsa para estudar no Gamo. Né, foi quando eu fui para a cidade para poder estudar no Gamo. Mas eu retornei em 2008 para concluir o ensino fundamental. Né, fiz a 7ª e a 8ª séries, aí concluí o ensino fundamental. E graças a essa boa base que eu recebi na escola, eu me tornei um bom profissional, uma boa pessoa. Então eu tenho muito a agradecer pela escola por tudo que fez por mim, né, e por muitas outras pessoas. Fiz boas amizades verdadeiras que eu ainda carrego comigo dentro da escola, né, e uma gratidão enorme por todos os professores, diretores que fizeram de mim um bom profissional. Né. Eu carrego comigo no fundo do meu coração, né, um sentimento muito grande pela escola, que foi a minha primeira experiência na escola de aprendizado, de ensino. Me ensinou muita coisa, né? Então, agradecer demais aí e parabenizar pelos 36 anos da escola. A escola está celebrando seus 36 anos de vida. 36 anos fazendo a diferença. Eu tenho total orgulho e honra em poder dizer que eu já fiz parte dessa escola. Ela tem um papel extremamente importante, teve um papel extremamente importante na minha vida, seja através do próprio ensino, como da parte pessoal. Então, o recado que eu quero transmitir, passar para vocês, é isso. Sentimento de gratidão, orgulho por tudo que essa escola me proporcionou, né? Hoje eu sou agrônomo formado, então era um sonho que eu sempre tive, desde pequeno, quando eu entrei justamente na escola, e a base para que eu pudesse, né, realizar esse sonho foi muito bem feita. Tive um aporte extremamente competente de toda a equipe e da escola. Então hoje eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, né? Sentimento de gratidão. E para mim foi a melhor escola da minha vida, tá? Tinha os melhores professores, a melhor comida, nunca esqueço da comida. E eu adorava estudar naquela escola, que é lá perto da usina hidrelétrica. Não sei se vocês conhecem lá, mas eu amava estudar naquela escola. Quando eu estudava lá, eu sempre queria ir para Lavras, porque só tinha aluno da roça, não tinha muito aluno, e eu queria novos amigos, eu queria que a escola fosse cheia,
que é o contrário daí, né? Porque aí é bem pequeno, como era na minha época. Eu amava estudar aí. Você, aluno que estuda aí, aproveita esse tempo, porque passa muito rápido. Num piscar de olhos, você tá fazendo 30 anos igual eu. Então aproveite o tempo que tem aí. Aí tem os melhores professores, tá? Os melhores. Eu amei muito estudar nessa escola e principalmente a comida. Meu Deus, era maravilhoso, principalmente o arroz temperado, eu amava. Então assim, aproveite o tempo que você está aí, porque passa muito rápido. E eu tô com uma invejinha, porque eu não tenho mais festa junina já faz muitos anos. E é isso, aproveita. Um grande beijo pra vocês e tchau. Eu iniciei os meus estudos no ano de 89, aos meus 7 anos, juntamente com a minha irmã gêmea, Lucinéia, que inclusive trabalhou aí na escola, e com a Michele, né? A Michele, professora, que trabalha aí até hoje. No ano de 89, a escola ainda estava em construção, a escola do Sítio Paiol. Aí a gente começou a estudar na igreja, no ano de 89, né? Com a professora Georgina Dark de Carvalho, eu lembro até o nome dela. Eu admirava muito a Georgina. Inclusive eu fiz pedagogia, eu sou formada em pedagogia hoje, né? E eu trabalho com autoescola hoje. Eu moro hoje em Luminárias, né? E acaba que eu exerço, né? Eu dou aula teórica para quem vai tirar carteira, tá? Hoje. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma das primeiras alunas dessa escola, que iniciou no ano de 89, tá? Aproveitem bastante a escola, parabéns à escola, né, que está fazendo aniversário, parabéns a todos os professores que trabalham, a todos funcionários, né, que estão aí na escola, parabéns a todos vocês, aproveitem bastante a escola, alunos, aproveitem bastante essa escola, porque ela é muito boa. Falar dessa escola é fácil, porque eu passei boa parte da minha vida, minha infância, parte da minha adolescência, né? Eu tive excelentes professores, diretoras, que eu sou muito grata, né? Que eu tenho um carinho enorme, que contribuíram para a minha formação educacional. São muitos que passaram né, durante a minha trajetória, que não tem como citar os nomes aqui, mas que eu sou muito grata. E eu gostaria de parabenizar a escola pelos seus 36 anos, que venha muito mais anos aí de aprendizados e de memórias. E é com muita alegria que hoje eu venho aqui falar um pouquinho da Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira. Essa escola que tem um cantinho todo especial no meu coração. Eu sou muito privilegiada porque eu tenho lembranças muito significativas, tanto das minhas experiências como ex-aluna, que eu fui aluna dessa escola do 5º ao 8º ano, e também como professora, onde depois de formada eu pude ter essa oportunidade de voltar e contribuir com tudo aquilo que um dia eu recebi. Nesse dia especial, eu gostaria de deixar um beijo carinhoso a todos os meus colegas de profissão, a todos os funcionários e alunos que fazem essa escola acontecer todos os dias. Que Deus abençoe a cada um e que vocês possam sempre se lembrar com carinho de tudo aquilo que vocês vivenciam aí todos os dias. Feliz aniversário, Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira. Obrigada por tudo e por tanto.